Pronto. A gente estava falando sobre os investimentos estrangeiros diretos, que as empresas transnacionais fazem em diversos países do globo. Ou seja, elas abrem filiais delas, das empresas delas, em outros países, tentando obter cada vez maior lucro. E aí a gente viu que em 2017 elas passaram a investir mais em uma área específica do globo, que seria a América Latina. E a gente estava falando que ela passou a investir mais em alguns setores, como no setor de commodities, infraestrutura, finanças, serviços empresariais e TICs. TICs quer dizer tecnologia de informação e comunicação. Então, eu vou passar aqui, vou falar agora sobre transporte de mercadorias e pessoas. Professora, atualmente, para que as trocas comerciais ocorram de forma mais eficaz e em um menor tempo possível, onde as empresas consigam obter um lucro maior, os países eles passam a investir mais em terminais intermodais. Então, imagine uma coisa, cada empresa ela precisa lucrar mais, né, para que ela se desenvolva financeiramente. Para que a empresa lucre mais, o que é necessário para ela? É necessário que existam sistemas de transportes interligados. Então, que exista um porto interligado a uma via de circulação rodoviária ou uma via de circulação ferroviária, a uma via de circulação aérea ou até uma via de circulação fluvial de um rio, que interligue ela a um rio. Professora, por que os países investem tanto em terminais intermodais? O que seria isso? Seria inter, quer dizer entre, né? Seria investir em um sistema de transporte de mercadorias que conecta um porto a outras vias de circulação, como, por exemplo, as que eu mencionei até agora, né? Integrar um porto a uma rodovia, a uma ferrovia, que consegue até ser melhor do que uma rodovia, a uma aerovia, né? Um sistema aéreo, ou até um sistema hidroviário, né? Fluvial, enfim. Então, atualmente, com a tendência de produzir produtos e transportar de forma rápida, de forma bem eficiente e rápida, no menor tempo possível, onde as empresas consigam lucrar mais, a saída para alguns países é investir nos transportes, no sistema de terminais intermodais. Terminal que seria o quê? O canto onde aqueles produtos vão ser transportados de um local para o outro. Por isso que ele é um terminal. Terminal intermodal. Inter por quê? Porque está conectando o porto, que é a saída lá do local, né? A saída dos produtos, a outras vias de circulação. Então, por que, professora, se faz isso? Por que os países investem em terminais intermodais? Porque para que o produto chegue de forma mais rápida ao seu terminal, ou seja, o porto, precisa haver uma infraestrutura, vias de circulação, que interliga as cidades de onde está saindo a produção até o porto, não é isso? Então, é por isso que se constrói terminais intermodais, ou seja, um porto interligado, integrado com a rodovia, uma ferrovia, um sistema aéreo, um sistema fluvial. É assim que se faz hoje em dia. E há um bom tempo já também. Mas os países investem muito nisso, por quê? Porque facilita o escoamento, ou seja, como é que eu posso dizer? A circulação dos produtos para outros países, né? São destinados a outros países, a outros locais no globo. E outra coisa que é muito comum nas zonas litorâneas são a formação de zonas industriais e portuárias. Professor, o que é isso? As ZIP, Z-I-P, zonas industriais e portuárias. Em zonas litorâneas, onde a gente vai encontrar os portos, que são são áreas terminais, ou seja, terminais por quê? Porque são áreas onde a gente vai escoar a produção, vai mandar para outros locais no globo. Nessas zonas a gente vai encontrar áreas de grandes indústrias, principalmente indústrias no ramo de extração de minérios, como petróleo, gás natural. Por quê? E a gente vai ver que essas indústrias, elas não vão só extrair, elas vão refinar também petróleo, ou refinar um tipo de específico de produto, elaborar o produto para exportar. Essas IPs seriam áreas que interligam uma indústria a uma área portuária. Por quê, professora? Justamente na parte litorânea. Porque é onde os produtos eles são, como é que eu posso dizer, transportados para outros locais. Então, por isso que vão ser formados em áreas litorâneas ZIPs, zonas de indústrias e portuárias. Beleza? Vão ser chamados de complexos industriais. Complexo por quê? Porque vai haver uma infraestrutura necessária para a dinamização da economia dos países. Infraestrutura de quê, professora? Vias de circulação. Oi, Yuri. Quer falar? Eu não entendi essa parte de complexos industriais. Certo. Esses complexos industriais que eu estou falando aí são as ZIP, né? A mesma coisa. As zonas industriais e portuárias.
Nas faixas litorâneas, alguns países eles investem nessas ZIPs, a construção de uma infraestrutura necessária para a implantação de indústrias, principalmente indústrias no ramo de mineração, indústrias de commodities, de produto do primeiro setor da economia, onde fica mais fácil para escoar a sua produção, para mandar o que você produziu para um outro local, para o destino final, né, para quem comprou seus produtos. Então, é muito comum nas faixas litorâneas, imagina o litoral do Brasil, certo? Existirem complexos industriais portuários, ou seja, áreas de indústrias, mas que indústrias que estão interligadas a um grande porto. Por quê? Por que interligado a um porto? Porque precisa escoar a produção, precisa mandar sua produção para algum local. Então, essas zonas que vão existir algumas indústrias, principalmente no ramo de extração de minérios, vão se localizar em zonas litorâneas, portuárias, e vão ser chamados, esses complexos industriais, vão ser chamados de zonas industriais e portuárias. Beleza? ZIP seria uma sigla para isso, Zona Industrial Portuária. Certo. Agora vamos de... Deixa eu ver se falta mais alguma coisa nessa página. Ah, e falta sim. Quando eu estava falando dos transportes intermodais, eu esqueci de falar sobre os containers. Containers. Vocês já viram uma grande exportação de produtos em uma faixa litorânea, um porto? Como é que os produtos são exportados no porto? De navios mesmo. Eles vão em quê? Eles vão em grandes containers, né? Em grandes... Desculpa. É porque Então, assim, eu via no GTA isso, nas missões que eles têm que levar esses containers nos coisas, sabe? Que massa. No... Jogo também é cultura, viu? Arrasou. Eu vi no Madagascar. E tem uma fotozinha também no livro de vocês, né? Eu não sei se tem. Não tem, não. Tem. Cadê? Pra mim tinha. Não sei, Página 345. Gosto de eficiência, muito bem. Então tem uma parte aqui que vai mostrar como os produtos, grande parte dos produtos hoje em dia que são exportados em portos, por portos, eles são mandados em grandes containers fechados, bem fechados, né? Tipo, não tem como vazar nada. E aí, esses produtos chegam perfeitamente nos seus locais de destino. Hoje em dia, é muito comum os produtos serem transportados por containers. Por quê? Porque oferece uma segurança muito maior ao produto, né? Chega lá lacradinho, perfeito, não desgasta. O que mais? Consegue transportar muitos produtos em grandes cargas, ou seja, consegue transportar mais produtos. Então, é perfeito. Então, hoje em dia, a maior parte das empresas utilizam containers para enviar produtos para outros países. Nesses terminais aí intermodais. Era nessa parte que eu deveria ter falado dos containers, mas enfim, vocês entenderam. Agora, antes de falar de aeroportos, eu queria falar sobre um mapinha que tem aí no livro de vocês. Vou pegar aqui, eu coloquei aqui para vocês verem. Vamos de livro. Estão vendo aqui, ó? Diz o seguinte, aqui é um mapa sobre o mundo, né? Um mapa do mundo, mostrando fluxos marítimos e portos. Aí a gente vai ver que a grande quantidade de portos influentes no mundo como um todo vão se localizar em locais onde tem grande fluxo de mercadoria. Porque é a lógica, na verdade. O livro você está falando isso, mas é uma lógica. Se os portos são locais onde passam diversas mercadorias, diversos produtos, então quer dizer que os principais locais de fluxo de mercadorias vão se localizar entre um porto e outro. Exato. Mas eu quero que vocês observem nesse mapa que quanto maior essa, como é que eu posso dizer, essa linhazinha aí verde, quanto mais grossa a linha verde, indica que existe um quê? Um maior fluxo de mercadorias, né? Um maior fluxo marítimo entre um porto e outro, de um país para o outro. Aí repare que tem mesmo uma linhazinha assim, ó, dividindo meio que os países que mais exportam, por onde mais circula mercadorias no globo. Aí vem aqui, ó, Estados Unidos, passando por Nova York. Aí vocês estão para ver aqui, ó, portos internacionais, nessa parte inferior esquerda. Portos internacionais, movimentos de containers em 1000 EVP. Né? Deve estar explicando aí em alguma parte aqui, ó, explicando, ó, equivalente a 20 pés, medida correspondente à dimensão padrão de um container.
20 pés de comprimento, 8 pés de largura, enfim, vocês não precisam decorar isso não. Mas quer dizer o seguinte, que quanto maior esse quadradinho, indica que tem mais o quê? Mais portos internacionais, né? Maior influência desse porto aí. Maior quantidade de containers que são mandados, são transportados por esses portos. Então, olha aqui, ó, Nova York, Estados Unidos, aí vem para a Europa, aí passa aqui pelo Mar Mediterrâneo, né? Pega aqui um pouquinho da África, aí passa pelo Mar Vermelho, vem até o Oceano Índico, vai até essa parcela aqui do Oriente Médio, onde pega o Estreito de Hormuz, que é uma área estratégica, vocês já viram isso. Aí vem o Oceano Índico, passa até alguns países aqui, tigres asiáticos, passa no Estreito, um estreitozinho que tem aqui. Aí vem até Tóquio, China, e enfim, aí vai para os Estados Unidos. Aí no final volta para os Estados Unidos, exatamente. Essa parte oeste, né? Los Angeles, pegando Los Angeles. É. E também o Vale do Silício, aqui, que fica nessa parte oeste também. Uma das partes mais ricas em tecnologia de ponta nos Estados Unidos. Enfim, e essas outras linhas aí, que são menores, indica que existe sim circulação de containers, mas que é em uma menor quantidade, né? Essa linha maior e mais grossa indica que tem um maior fluxo, uma maior quantidade também de mercadorias que são transportadas por containers. Então, é isso que a gente tem que perceber através desse mapa, que os fluxos marítimos, eles têm, os portos, na verdade, os grandes portos, eles têm tudo a ver com a quantidade de produtos que são transportados de um porto a outro, né? Passa por ele. Então, saindo disso aí, agora vamos falar sobre aeroportos modernos. Deixa eu sair daqui, voltar aqui para o PDF. Aeroportos modernos. Os aeroportos modernos, hoje em dia, eles também estão sendo construídos em torno deles, né, em torno dos aeroportos modernos, terminais intermodais para transporte de pessoas ou até de mercadorias, de carga. Professora, mas transporte de carga quer dizer que alguns produtos que são fabricados hoje em dia também são transportados por aviões, por grandes aviões? Sim. E com a melhoria dos meios de transporte e, consequentemente, com a melhoria dos aviões, hoje em dia a gente consegue transportar uma carga muito maior do que a gente não conseguiria se fosse no passado, por exemplo. Mas não é qualquer tipo de carga que é transportada por sistemas aéreos. É uma carga que tem um valor aquisitivo bem alto, ou seja, são produtos caros. Diga aí um produto caro que poderia ser transportado por aeroporto. Ouro, petróleo. Eita, petróleo? Não, petróleo não. Pera. Petróleo é por vias marítimas. De bar, Principalmente. Deixa eu... E aí, coisas caras? Cara, muito cara mesmo. Peraí, deixa eu pensar. Notebooks, ou computadores, eletrônicos, produtos tecnológicos no geral, que são produtos mais caros, né, que têm uma rentabilidade maior. Ou seja, vale a pena você transportar esse tipo de produto caro por sistema aéreo, porque o sistema aéreo, a via de circulação aérea é o meio de transporte mais caro que tem, né? Os aviões são os meios de transporte mais caros. Mas se você vai transportar um produto que também é caro, então vale a pena. Vale super a pena gastar esse pouquinho a mais. Porque você vai lucrar mais. E sem contar que o sistema aéreo ele é o mais rápido de todos e também ele tem uma certa segurança também muito grande de transportar produtos. Então, os grandes aeroportos modernos hoje em dia, eles também construíram, já foram construídos ou estão sendo construídos sistemas terminais intermodais. Professor, então quer dizer o quê? Se digamos que nas proximidades dos aeroportos modernos, existem vias de circulação que se conectam com esse aeroporto. Tipo, existem rodovias que se conectam a ele, que vêm e chegam até ele, ou então tem vias, sei lá, ferrovias que se interligam a ele, ou então até outros aeroportos que são interligados a ele, enfim. Hoje em dia, os grandes aeroportos, os aeroportos modernos, né, bem barra pesada, do mundo, eles também têm um sistema intermodal de conexão com outras vias de circulação, porque isso favorece o quê? O maior fluxo de pessoas ou de mercadorias, chega de forma mais rápida e o transporte também de forma mais rápida. E o comércio global, ele quer isso exatamente, né? Ele quer transportar mais produtos em o menor tempo possível. Professora, mas também, de certa forma, com a melhoria dos meios de transporte, com a melhoria dos aviões, hoje em dia a gente vai encontrar aviões que conseguem transportar também muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho hoje em dia
aviões que conseguem transportar grandes cargas pesadas, mas eu também tenho aviões que conseguem transportar, sei lá, 500 pessoas ao mesmo tempo, em uma viagem só. Temos sim, grandes aviões. E o livro de vocês, isso não é uma visão minha, é a visão do livro de vocês, vai dizer o seguinte, que juntamente com... E houve uma melhoria nos meios de transporte, nos aviões também, mas essa melhoria dos aviões veio acompanhada, segundo o livro de vocês, veio acompanhada com barateamento dos custos das passagens. Por isso, está contribuindo para que as pessoas se desloquem mais no espaço. Vocês concordam com isso? Que houve uma melhoria no setor de transporte aéreo, mas também houve barateamento das passagens, as pessoas estão viajando mais? Acho que o barateamento não. Aí depende, né? Esse plano de medida depende, professora. Quem você está falando? Você está falando a gente, por exemplo, as pessoas mais pobres? Todo mundo tem condições de viajar, tem condições de pegar um avião de um local para o outro aqui de forma bem rápida, prática? Não, né? A gente sabe que esse barateamento aí, esse barateamento não atinge todo mundo. A maior parte das pessoas que viajam são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, classe média alta, ou até alguém da classe média você consegue poupar alguma coisa, você consegue viajar, mas viagem aérea não é barato. Não é assim, coisa assim baratinha. Principalmente se você decide do nada viajar. É como se o preço já fosse alto e só desse para os ricos comprarem. Aí baratearam o preço, mas ainda continua só para os ricos. Exatamente isso que eu imaginei quando eu li. Houve um barateamento? Houve. Mas é barato para quem? É barato para quem já tem condições, para quem já viajava. É barato para essas pessoas. E é quem ainda mais viaja, né? Não houve isso numa perspectiva global, mundial. Sim, aí vai dizer o seguinte, vai dizer que como as pessoas, houve uma melhora nos sistemas aéreos, os transportes aéreos estão mais eficientes, transportam mais carga e mais pessoas. Houve um barateamento das passagens e, consequentemente, de acordo com o livro de vocês, vai dizer que atualmente está havendo um congestionamento do setor aéreo, provocado por um maior fluxo de aviões pelo globo. Já existe congestionamento aéreo no mundo, né? Ou seja, muitos aviões circulando pelo globo. A gente sabe que tem que ter um limite X de aviões sobrevoando o espaço. Tem que ter. Existem regras também para o setor aéreo. Não é só regras para o trânsito, não. Trânsito de rodovias. Existe também para aerovias. Aí o livro vai dizer que está havendo congestionamento também no setor aéreo, devido às pessoas estarem circulando mais, estarem viajando mais, né? E também está havendo uma maior circulação no quesito de cargas a nível internacional. Aí agora a gente terminou o tema 3. Vocês vão pegar o livro de vocês e vamos abrir lá no SFB Plus, na parte do tema 3. Salvo engano, é 420 e alguma coisa. Vamos pegando aí o livro. Só são 2 questões do tema 3 para a gente resolver. Bem facinho. Pegaram o livro? Está na página 425. Não, desculpa. 427. 427. Ó, o tema 3 é a globalização e os fluxos internacionais. Encontraram? Todo mundo tá com o livro? Eu tô. Ótimo. Tá? Pois vamos lá, vou começar então. Se alguém não tiver com o livro, me fale que eu fico esperando, viu? Tô com o livro, não. Pois pega aí, jovem. Eu aguardo. Tá. É rapidinho. Eita, menina. No início Pode dessa... continuar dando aula, Pode, pode jovem? continuar dando aula, porque eu vou ter que pegar um livro lá na outra casa. Finge, Maria, tá bom. Pois bora. Sempre quando for começar as aulas, fiquem com os livros, que eu vou sempre estar resolvendo com vocês essas questões aqui finais. Oi, Ana. Tá falando? Quer falar? Ana? Ana Santana apareceu aqui que ela levantou a mão. Ana? Não, é porque eu apertei sem querer. Ah, tá. Eu saí porque minha internet caiu, viu? Viu, tem nada não. Pois vamos lá, eu tô na página 427, questão número 1, do tema 3. Tem assim, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo esse barulho aqui externo, de uma construção ao lado da minha casa? Estão ouvindo? Não, tá? eu tô ouvindo. Tá? Se tiver legal, você me avisa. Se não tiver, vamos de boa sorte, né? Mas tá bem baixinho. Ah, então tá bom. Deve ser porque eu tô com fone. Pra mim tá bem alto. Vamos lá, número 1. A financiarização da economia encontrou na globalização o suporte ideal para a sua consolidação.
A respeito da financiarização e suporte da circulação de capital, assinale V para verdadeiro e F para falso. Aí eu tenho 4 afirmativas e eu vou lendo e vocês vão me dizendo. É verdadeiro, é falso. E eu quero que vocês analisem criticamente também. Por que é falso? Por que é verdadeiro? Primeiro afirmativo. Com a globalização, houve um alargamento do mercado internacional, ou seja, aumentou o mercado internacional, que passou a abrigar mais nações envolvidas dentro desse mercado internacional. E aí, certo ou errado? Verdadeiro ou falso? A globalização promoveu o alargamento do mercado internacional, envolveu mais países no mercado internacional, sim ou não? Sim, eu acho que sim. Mais alguém? Alguém discorda de Emily? Eu acho que sim. Sim, também, né? Pronto. Verdadeiro. A globalização realmente propagou um alargamento do mercado internacional e também vários países passaram a participar ativamente do sistema financeiro. B não, Ana Beatriz. Segunda afirmação. As bolsas de valores representam esse aumento de velocidade de circulação do capital e a aproximação das economias do globo. Verdadeiro ou falso? As bolsas de valores representam esse aumento de velocidade de circulação do capital. Eu acho que sim, porque, tipo, não tem nem precisa ir lá, geralmente, Exatamente. só pelo... E eu falei que as bolsas de valores são interconectadas, né? Elas... Existe, de certa forma, um transferimento, uma disseminação de informação de uma para outra. Então, as bolsas de valores realmente, elas são uma marca da circulação dos capitais, né? Os capitais invisíveis do globo. Certo, verdadeiro. Terceira afirmação. O mercado de ações, ou seja, de compra e venda de ações de empresas nas bolsas de valores, é restrito, olha a palavra, é restrito, se restringe, ou seja, só atinge aos países desenvolvidos. Assim, regiões como o Sul da América, América do Sul, onde o Brasil está localizado, por exemplo, e a África não apresentam essas atividades. Falso, você disse que Falso. Acho que é falso. Falso. A gente já viu que existe bolsa de valores aqui, existe bolsa de valores lá na Argentina, ou seja, não é uma coisa restrita apenas a países desenvolvidos. E sim, existem sim também em países que são emergentes ou até subdesenvolvidos. Última frase aí. As empresas que são filhas de transnacionais. Eita, filha transnacional quer dizer que elas são filiais, né? Filiais de transnacionais. São barradas, ou seja, são barradas de receber investimento estrangeiro direto. E aí? Falso. Filiais das transnacionais não recebem investimentos estrangeiros diretos. Totalmente falso, né? Que é o Eu contrário acho que elas são o objetivo dos investimentos estrangeiros diretos. investimentos. Exatamente. Elas são objetivos. Para que uma filial seja aberta no mundo, precisa de investimento direto das empresas transnacionais. Então, tipo, essa afirmação está totalmente errada. Então, letra correta aí seria A, B, C, D ou E. B. B de bola. Primeira afirmação verdadeira, segunda verdadeira, terceira falsa, quarta falsa. Aí vamos ao número 2 para terminar essas questões. Tem uma imagem do Porto de Xangai. Porto de Xangai tem aqui, aí tem embaixo, né? Porto de Xangai, China, 2018, uma foto de 2018. Dá para ver aí de cara que é um porto assim com muitos containers, né? Olha os containers, muitos containers. Consequentemente, muitos produtos, muita carga é transportada através desse porto para outros países. A imagem apresenta o maior porto do mundo. Olha aí, o maior porto do mundo é o Porto de Xangai, na China. E, consequentemente, a gente já sabe que a China é o país que mais produz e exporta produto industrializado. Então, o maior porto do mundo está meio que quase aí na cara que seria lá, né? Atualmente. Aí, vamos lá. A imagem apresenta o maior porto do mundo, Xangai, que está relacionado a... O que é que esse porto aí está relacionado? Letra A. Quantidade de containers que estaria relacionado ao crescimento do fluxo de mercadorias no mundo. Então, esse porto de Xangai, ele está relacionado com a quantidade de containers que estaria relacionado ao crescimento do fluxo de mercadorias no mundo. Certo ou errado? Quer dizer o seguinte, quer dizer que esse Sim. ponto aí, a quantidade de container que tem a ver com a quantidade de fluxo de mercadorias que ele transporta. Sim, É sim. isso? Então, de cara, dá para perceber que essa é a afirmativa correta. Mas vamos para B. Letra B. Está dizendo que a imagem está relacionada com zonas industriais e portuárias, ZIP,
que estão limitadas a serem pontos de despacho, de destino de mercadorias primárias. E agora? Só primárias, só produto primário? Não, não é só produto primário. Só produto primário não, né? Pronto. Então, letra B, incorreta. Embora grande parte seja, mas não é 100%. Não é só produto primário. Aí, letra C. Globalização, essa imagem está relacionada com a globalização dos transportes de grande porte, ao notarmos que apenas países desenvolvidos os possuem. Note. China é um país desenvolvido, não, né? Não, é um país emergente. E como é que... Oxe, Ou seja, já está contraditório, né? Pronto. Ou seja, não é uma coisa restrita apenas para países desenvolvidos. D. Redução do interesse dos países mais ricos em usar os navios para transporte das mercadorias. Essa tá uma viagem na maionese, né? Viagem na maionese. Muito. Oxe, como é que os países mais ricos vão deixar de usar esse meio de transporte para transportar suas mercadorias? Eles vão transportar pelo quê? Se o meio de transporte mais barato é o transporte hidroviário, marítimo, enfim. Letra E. A imagem estaria relacionada com a defasagem do setor naval quando comparado ao fluxo maior em aeronaves. Vocês acham que está havendo uma defasagem, uma diminuição do setor naval em detrimento do setor aéreo? O aéreo está mandando mais produtos, está exportando mais produtos? não. Não, né? Não, Tá Não. crescendo, mas não passou dele ainda não. Exatamente. E o meio de transporte mais barato é esse. É esse. Exatamente. Então, número 2, questão correta, letra A de A. A de Ana. Então, a imagem representa o quê? A quantidade de contêineres que estaria relacionada com o crescimento do fluxo de mercadorias no mundo, né? Quantidade de contêineres... Professora, Adultos. Oi. a primeira foi qual mesmo? Número 1. Eu coloquei no chat também. Letra B. B de bola. Até porque eu tinha ido beber água aí. Aí é o número 2, letra A, né? Por quê? Porque a quantidade de container aí está relacionada com a quantidade do fluxo de mercadorias no globo. Se tem muito container, tem muita mercadoria. Tem muito fluxo de mercadorias. Então, letra A, correta. Aí vamos pegar o livrinho de vocês e vamos partir para o tema 4. E agora a gente vai para outra perspectiva da globalização. Última perspectiva da globalização do livro de vocês, do livro 1. A partir de agora a gente vai começar o tema 4. Aí o tema 4, ele se refere à relação entre a globalização e o meio ambiente. Espera aí que eu vou colocar aqui. Ó, globalização e meio ambiente. Tudo que a gente vai ver a partir de agora, ó, faltam 10 minutos para acabar. Tudo que a gente vai ver a partir de agora vai ser uma relação entre a globalização, esse processo de integração do ponto de vista político, econômico, financeiro, social, cultural, do ponto de vista agora ligada ao meio ambiente. Professora, atualmente o meio ambiente ele sofre uma série de explorações, mas não é algo atual, né? O meio ambiente ele não é explorado só com essa globalização atual. Na verdade, a partir do momento que surgem as indústrias, digamos que a Revolução Industrial ela é um marco para a exploração do meio ambiente. Não é com exploração, mas posso dizer. A Revolução Industrial ela é um marco para a intensificação dos recursos naturais. Pronto, perfeito, ajeitei minha frase. Com a Revolução Industrial, iniciada lá no século XVIII, o ser humano ele passa a explorar muito mais do que a natureza consegue até repor em alguns setores. Como, por exemplo, no setor de energias não renováveis. O ser humano vai começar a explorar muito energias não renováveis com a introdução das indústrias no mundo. E a gente sabe que as indústrias vão surgir lá na Inglaterra no século XVIII. Com o surgimento das indústrias lá no século XVIII, a gente vai ver que vai surgir lá uma fonte de energia, que a indústria vai se aproveitar muito dessa fonte de energia para gerar energia, para fazer funcionar máquinas, locomotivas a vapor, que vocês já devem ter estudado isso ou vão estudar isso ainda. Que seria o carvão mineral, não é isso? O carvão mineral vai se tornar no século XVIII, lá na Inglaterra, e também em outros países do globo que vão começar a se industrializar no século XVIII, entre o século XVIII e o século XIX, vão começar a adotar o carvão mineral como a principal fonte de energia do globo. E hoje em dia, o carvão mineral ele perdeu essa posição de primeiro lugar, de ser a principal fonte de energia, mas a indústria hoje em dia é a atividade comercial
que mais consome a energia não renovável do mundo. E, na verdade, as fontes de energias que mais utilizam, que mais são utilizadas no mundo, são fontes de energias não renováveis. Professora, mas de início você precisa dizer para a gente qual a diferença de fontes de energias renováveis e não renováveis, porque o livro vai falar disso, então a gente precisa saber o que é. Vamos lá. O que seria uma fonte de energia renovável e uma fonte de energia não renovável? Fontes de energias renováveis são aquelas que a natureza consegue repor no ritmo maior do que a gente utiliza. Nós utilizamos aqueles recursos, mas a natureza consegue repor de forma rápida, certo? Exemplo, professora, a água, existe o ciclo da água, a água não vai acabar, é um ciclo sem fim. A radiação solar, energia solar, os ventos, produção eólica, energia eólica, tudo energia renovável. O que mais? Energia geotérmica, que também é renovável, proveniente do calor interno da Terra, dos geysers. Que mais? Energia da biomassa. Biomassa quer dizer o quê? É uma energia renovável, proveniente da decomposição, né, da exploração de restos orgânicos. Então, por exemplo, eu posso gerar energia através do bagaço da cana-de-açúcar. Eu consigo gerar energia. E isso é um tipo de fonte de energia considerada renovável. Por quê? Porque a natureza consegue repor de uma forma mais rápida do que a gente utiliza. É renovável. Professora, quer dizer que, tipo, sempre vai existir aquela fonte de energia renovável? Não, o planeta vai acabar um dia, né? A gente sabe que as estrelas, elas têm um fim, assim como os planetas também. Mas, enfim, as fontes de energias renováveis quer dizer o seguinte, que elas conseguem se renovar num ritmo maior do que a gente utiliza. E as não renováveis? Quer dizer que elas não se renovam? Não, não quer dizer isso. Uma fonte de energia não renovável são aquelas fontes de energias que a natureza consegue, sim, formar aquilo ali. Se forma de modo natural. A natureza consegue formar, originar aquilo ali de novo, sendo que demora milhões e até bilhões de anos para se formar novamente. Como, por exemplo, os combustíveis fósseis, que são as fontes de energias mais utilizadas hoje em dia, provém geralmente de um combustível fóssil. Petróleo é um combustível fóssil, né? O carvão mineral é um combustível fóssil, ou seja, são recursos energéticos, são fontes energéticas formadas por restos de animais ou de vegetais, né, decompostos no decorrer de milhares de anos, né, com a mistura com outros produtos, com outros recursos naturais, são formados esses tipos de recursos não renováveis. Por que são chamados de não renováveis? Quer dizer que não se renova? Não. Embora o nome diga que é não renovável, dá a ideia para a gente que não se renova, mas não significa dizer isso. Significa dizer o seguinte, que se renova, mas que demora muito tempo para se formar de novo. Por isso que são chamados de não renováveis. Aí detalhes, professora, por que o ser humano utiliza mais fontes de energia não renováveis se a gente poderia muito bem utilizar as fontes de energias renováveis? Pois é, né? Mas desde o início da Revolução Industrial, o homem ele utiliza mais fontes de energias não renováveis do que renováveis. Sendo que o homem meio que já captou, já sacou que as fontes de energias não renováveis vão acabar um dia. A gente sabe que hoje em dia a fonte de energia mais utilizada no mundo ainda é o petróleo, e ele é não renovável, e vai acabar. Então, os países já perceberam isso e hoje em dia tentam... Existe uma perspectiva que até 2040 esse cenário de se utilizar mais fontes de energias não renováveis não vai mudar. Tipo, até 2040 a gente vai continuar utilizando muitas fontes de energias não renováveis, como petróleo, gás, o que é geralmente associado ao petróleo, é encontrada próximo ao petróleo, e o carvão mineral. Mas que esse cenário aí, ele possivelmente vai mudar pós 2040. E os países, eles tendem a buscar hoje em dia estratégias, né, tecnológicas, de buscar novas fontes alternativas de energias principalmente renováveis, né, que estão sempre em constante renovação, como, por exemplo, a utilização, maior utilização da energia hidráulica, que provém da força da água, energia eólica, a energia da biomassa, a energia geotérmica, que são fontes de energias renováveis. A tendência é que os países investam nessas fontes de energias. Professor, então, por que eles não investem logo de forma direta, rápida, logo nessas fontes de energias alternativas? Porque eles insistem ainda em utilizar fontes de energias não renováveis, como o petróleo, o carvão e o gás. Aí vocês se perguntam isso. Por quê? Porque são fontes de energias utilizadas há muito tempo, existe um ramo industrial muito poderoso economicamente nesses setores, como, por exemplo, o petróleo. O petróleo não existe só a extração do petróleo, existe o refino do petróleo. O petróleo serve para vários outros produtos que são derivados do petróleo, né? Como, por exemplo, os combustíveis, né? A gasolina, os plásticos.
Enfim, é uma indústria muito significativa, muito grande, e vários outros produtos. Então, não é assim, estalou o dedo e, vamos acabar com esse tipo de indústria, né, desse tipo de utilizar essa fonte de energia não renovável, vamos implantar agora fontes de energia só renováveis. Não é assim de forma tão rápida, né, que os países eles investem